A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Lição de número 12, lição de jovem, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. O texto principal que vai nortear toda a lição está em 1 Crônicas 12, verso 32. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Em resumo, a lição mostra que o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias, sob a perspectiva da palavra de Deus. Muito bem. E aí nós temos como objetivo mostrar a importância da cultura, saber que o Evangelho não é contra a ciência e ressaltar o poder transformador do Evangelho em todas as culturas. Amém? Texto bíblico base de leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao verso 20. Né? Aquele grande episódio que o nosso apóstolo Paulo, ele passou, vivenciou, trazendo assim na história da igreja as maravilhas, os milagres que Deus fez através de Paulo. Quando se fala sobre evangelho e a questão de transformar a cultura, a gente observa que na história da humanidade, países passaram por grandes transformações sociais e positivas quando o evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, crianças educadas e pessoas tiveram um rumo em sua vida. Nesta lição, veremos a importância que o evangelho tem para a cultura de nossos dias, independente do lugar que ele se encontre. Muito bem. A importância da cultura. O que é cultura? Ela engloba vários assuntos, né, como arte, conhecimento científico, a língua, as tradições, um povo, um grupo social, eles têm sua própria cultura, uma comida, a forma de vestir, de trabalhar, isso tudo é cultura. Falar de maneira que interage com o ambiente entre si, né? Isso é cultura em geral. Ela é repassada, ela fica passada do mais velho para o mais novo, né? E nas escolas, nos trabalhos, nos meios e manifestações sociais. A variação de cultura, né? Ela é preservada, se ela não for preservada, ela é esquecida, verdade? Deus orientou o povo de Israel a ensinar os seus filhos na sua lei. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, até o verso 9. Então, havia uma orientação de Deus para que os pais ensinassem os filhos a palavra, né? Porque era uma forma de aculturar, podemos assim usar esse termo, para colocar na mente dos seus filhos a palavra de Deus. A cultura no Antigo Testamento, o ambiente que o Antigo Testamento foi escrito, tinha cultura voltada a boa parte para a criação de animais, né? Cultivo de colheita de grão, a família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e nacionais, e isso caracterizava o povo com Deus e seu concerto com o Eterno, né? Os hebreus foram vítimas, né, lá atrás, nos seus primórdios, de uma cultura de escravidão, mas pelo poder de Deus saíram para a cultura de liberdade na terra que Deus prometeu que daria a Abraão. Bom, sabe que quando Deus faz uma promessa lá no Gênesis capítulo 12 a Abraão, né, e essa promessa ela é cumprida ao decorrer do tempo. O povo israelita vivenciaram momentos difíceis de escravidão, mas Deus ele se lembrou do povo, né? Usando esse termo assim, que Deus não esquece, não é verdade? Mas Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Mas veja só, observe que Abraão fez do seu servo mais velho, sua casa, jurar que não tomaria mulher dos filhos dos cananeus para seu filho Isaque. Gênesis 24.
Por quê? A cultura precisava ser preservada. Então, o povo de Israel precisava que os casamentos, que os relacionamentos fossem dentro dos seus termos, não é verdade? E aí, Abraão mandou o seu servo buscar uma esposa para seu filho Isaque. Isso aí era uma tradição, era a cultura dos pais em manter, além da cultura, a harmonia, os costumes dentro da família israelita. Então ele não poderia tomar mulher, por exemplo, cananeia, dasquelas circunvizinhas de outras culturas, de outras paragens, tá certo? Então, por essa razão, ele pediu para Eleazar, seu servo, buscar, né, uma filha, né, uma serva, ou melhor dizendo, uma mulher dentro dos seus termos cultural, religiosos, que pertencia, podemos dizer, à mesma ideologia de pensamento, né, e crença também. Então, as nações mantinham relações comerciais umas com as outras, possuía exércitos para se defender ou contratava de outras nações para auxiliar na guerra que era travada. Então, existia essa harmonia nessa visão. Mas a cultura no Novo Testamento, a dominante era a romana. Os irmãos sabem, o Império Romano, já quando Cristo nasceu, já estava sob o domínio romano e, além de trazer um grande benefício com as rodagens, né, os gregos trouxeram a língua grega, que é o grego koiné, o grego popular, o grego onde universalizou aquela língua naquela época, naquele tempo, onde todo mundo falava aquela língua. E aí, quando veio os romanos abrindo as estradas, ligando as rodovias, ficou fácil, né, para o evangelho ter uma expansão, né, para que o evangelho pudesse correr mais rápido, porque nós temos agora rodovias, né, estradas, e tínhamos também uma língua que foi herança grega nos tempos de Cristo. Muito bem. A cultura, né, trouxe isso. O evangelho chegou inicialmente onde os romanos dominavam, em forma militar e administrativamente também. O mundo foi conhecido na sua perspectiva. Era que o império proporcionava segurança nas relações entre os países, impondo sua paz obrigatória. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados, desde que concordassem em prestar culto também a César. Então você tem a sua religião, a sua cultura, a gente não vai mexer. Agora, como você está sob o domínio romano, a gente tem aqui o culto a César, que era o imperador. E aí os gregos foram dominados pelos romanos, mas a sua cultura, quanto ao aspecto filosófico, e a língua grega foram absorvidos pelos dominadores. O Novo Testamento foi escrito em grego, herança cultural que perdurou por séculos. Os hebreus, nos dias de Jesus, estavam sob domínio romano, contudo, tinha liberdade de realizar seus cultos e pagava tributo a César. Veja que a cultura, muitas vezes, quando um país dominava outro país, né, ele trazia uma nova cultura. E em alguns casos ele deixava aquela cultura e implantava um novo regime. Foi o caso do Novo Testamento, que ele preservou a cultura, deixou aquela cultura lá em Israel, porém ele impôs o culto a César, ao imperador, né, os romanos. E aí, o segundo ponto, a gente já tem agora, tratando sobre cultura, né, o cristão deve ser influenciado não pela maneira de pensar da sua cultura, mas pelos padrões da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima de qualquer cultura, de qualquer pensamento filosófico, por qualquer versão e ideologia humana. A palavra de Deus está sobre qualquer essa situação. E aí o segundo ponto vai falar sobre o evangelho e a ciência. Primeiro ponto, a gente tratou sobre cultura. Segundo, vamos falar um pouquinho sobre o evangelho e a ciência. A ciência, nos tempos antigos, os homens não eram ignorantes. As grandes construções ultrapassaram séculos, como as pirâmides do Egito, né? A gente sabe que as grandes obras literárias são mostradas também, que sabiam como aplicar matemática e usar a escrita de forma que se perdurou muito tempo, né? E aí o Templo de Salomão foi construído em 7 anos, né? 1 Reis 6:38, que durou 410 anos. Veja só. Quando Nabucodonosor destruiu
por mais que os nossos dias tenhamos aperfeiçoamento, processo, essas melhorias, ocorreria com base em algo que já existia. Deus, portanto, dotou o homem com inteligência para que ele fizesse grandes feitos, né? Grandes feitos. E aí a ciência em nossos dias, com o advento do movimento chamado iluminismo, lá surgiu um método científico que trouxe regras para serem usadas nas pesquisas e na ciência, com método científico. Aí começou a estabelecer mecanismo, experiência científica que pudesse ser testado repetidamente e chegasse ao mesmo resultado. E aí a gente sabe que na tentativa de separar a fé da ciência, tais cientistas se esquecem de grandes universitários que foram fundados por cristãos como Harvard, que, com o lema A Verdade para Cristo e para a Igreja, pois foi fundada por servo de Deus, mostrando que o Evangelho não é contrário à verdadeira ciência. Não, o Evangelho não é um retrocesso, não é uma coisa obsoleta. A Bíblia Sagrada, ela não contrapôs a ciência, ela não se opõe, não é oponente à ciência. Pelo contrário, o que a ciência vem descobrindo, a Bíblia já está lá registrado. Só vem comprovar, só vem dizer assim, está certo, a palavra de Deus está certa. A ciência, ela, por mais que se atualize, ela ainda está muito atrás da Bíblia, que é a maior revelação, aleluia, é a palavra de Deus. É o livro de forma literária mais lido, mais vendido no mundo. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Quando a ciência vem descobrir alguma coisa, com todo respeito à ciência, nós sabemos que a palavra de Deus já estava lá, já tinha falado. Nada é novo debaixo do céu, não é verdade? Então, a ciência e a Bíblia, ela não tem, ela não são dois elementos que se contradizem, não. Pelo contrário, a palavra de Deus não é um livro de curiosidade, nem tem por objetivo se colocar como um manual científico, não. Ela não depende de validação da ciência humana, não. A ciência não tem o crivo para dizer assim, o crivo da Bíblia é a ciência, não. Pelo contrário, a ciência que tem que passar pelo crivo da Bíblia. Agora, todas as descobertas arqueológicas, científicas que ocorre até hoje, é algo que para eles é novo, mas para quem conhece a palavra de Deus, isso já está na Bíblia Sagrada. Essa revelação já foi dada, glória ao nome de Jesus. Reconhecemos que o método científico tem seus méritos para direcionar a pesquisa e resultar em critério que norteia os grandes avanços que conduziram até aqui. Mas também atendemos, né? Ou melhor dizendo, entendemos, né? Que a ciência não tem resposta para todas as coisas, pois ela é limitada. Descoberta e invenções científicas. Vamos lá. Muita descoberta e invenções científicas, com o passar do tempo, foram descontinuadas. Perderam a sua validade, podemos entender assim. A palavra de Deus não tem por objetivo ser validada pela ciência para produzir seus efeitos na vida de uma pessoa. Ela é eterna, ela é soberana. Glória a Deus. A ciência não explica a salvação, um pecador ou o poder da oração, um justo. O método científico segue regras cujo pressuposto pode mudar. Descoberta, postulado científico, tido como por definitivo a década. A palavra de Deus, por sua vez, não muda. 1 Pedro 1,25. Ou seja, ela subsiste para sempre, ela é eterna, ela é atemporal. Glória a Deus, ela é imutável. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é assim. Então, a gente sabe que nenhuma arte, e aí a gente tem o quarto subponto, fala a arte e a Bíblia, nenhuma arte que induz a idolatria, a sensualidade ou qualquer outra forma de pecado deveria ser incentivada dentro dos povos de Deus. É arte, mas essa arte está levando para a idolatria. E aí nós temos um padrão. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos norteia, que nos guia, né? Terceiro e último ponto, a lição abençoada, né? Esse trimestre está sendo muito bom e canal de bênção para o nosso jovem. Aproveite bastante esse trimestre. Terceiro ponto, uma cultura transformada pelo Evangelho. A cultura existe,
mas ela é transformada pelo evangelho. E aí, todo aquele que tiveram encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Vamos ver, Zaqueu. Zaqueu teve encontro com Jesus, ele mudou. Nicodemos se encontrou com Jesus à noite, João capítulo 3. Aleluia. E transformou-se em um grande homem. E Deus mudou a vida dele. Jesus, o evangelho transformou a vida do príncipe, do principal da sinagoga, Nicodemos. Como transformou Zaqueu também. Paulo, Atos capítulo 9, Jesus tem encontro com ele a caminho de Damasco e transforma no maior pregador para o gentio. Paulo foi a porta que Deus abriu para que o evangelho chegasse ao povo gentílico. Foi Paulo. Glória a Deus. Na família, um dos ambientes onde a fé cristã é demonstrada, o poder de Deus na família, o evangelho, os pais mais responsáveis na criação dos filhos, os cônjuges mais conscientes no que diz respeito ao amor. Ou seja, a cultura é transformada pelo evangelho. Glória a Deus. Os filhos são criados pelo temor do Senhor. Glória a Jesus. E aí aprende desde cedo que é respeitar pai, é obedecer mãe, é ser submisso às autoridades, às lideranças. A Bíblia ensina isso. O cristão, irmãos, o jovem crente, o crente em geral, ele paga seus impostos, ele é obediente às lideranças, ele é submisso às autoridades. Ah, mas a autoridade não serve a Deus, a autoridade tem a sua dificuldade lá religiosa. Isso aí independe. Porque Paulo, melhor dizendo, o apóstolo Pedro vai dizer assim, toda alma é sujeita às autoridades. E perceba que no contexto do apóstolo Pedro, as autoridades eram romanas. E muitos deles corrompidas, atolada no pecado, na imoralidade, vivendo coisas que a Bíblia, a gente sabe, os livros históricos estão aí para provar como foi o Império Romano em alguns momentos. Mas Pedro quis dizer assim para a gente, independente do que eles são, nós precisamos ser submissos. Por que, Pedro? Alguém poderia ter perguntado, por que, apóstolo Pedro? Se eles são pecadores, se eles são isso ou aquilo. É porque nós somos crentes. Glória a Jesus. O cristão, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser obediente aos patrões, aos seus líderes, às autoridades que foram constituídas por Deus. Independente da sua crença, da sua religiosidade, se ele pensa, se ele crê em Deus, independente disso. Mas como crente, nós precisamos ser submissos. A sociedade é abençoada pelo evangelho. Glória a Deus. Quem recebe Jesus, eles são de forma mudada, transformado, o seu comportamento é transformado pelo poder do evangelho, né? E a gente encerra aquela linda história lá na Inglaterra, Roberto Reich, que foi um dos fundadores da Escola Bíblica Dominical, que ele viu as crianças lá ociosas, cometendo os pequenos delitos, vivendo uma vida que o poder social, o poder político, público, não fizeram nada, mas ele juntou e começou a ensinar as escrituras, e começou a ensinar outras disciplinas, e trouxe grandes frutos para o Reino Unido. O que é isso? Ele transformou pessoa através do ensino da palavra. Glória a Deus. A Inglaterra começou agora a desenvolver esse ensino das escrituras, de outras disciplinas, e aí trouxe fruto para aquele Reino Unido, trouxe mudança, transformação. Quem transforma essa sociedade não é pensamento de alguns pensadores, filósofos, etc, etc. Não, alguns que se dizem doutores da educação, com todo respeito. O que transforma essa sociedade é a educação cristã, é a palavra de Deus que molda o caráter da criança, que transforma, que traz o poder e colabora com o conjunto da sua personalidade, da sua formação, do seu caráter. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo arraigada, implantada no coração da criança, que faz ela ser um cidadão, um verdadeiro cidadão e uma verdadeira pessoa de agrado a toda a sociedade. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus continue abençoando a sua vida, no nome de Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.